começou hoje a AgriShow, a maior feira agrícola da América Latina. Comigo, direto de lá, Guilherme Campos, agora com mais detalhes, mostrando a situação de momento por aí. Feriadão, 1º de maio, o que a gente esperava está acontecendo, né, Gui? Tá lotada já a AgriShow. No primeiro dia, já teve governador, ex-presidente. Tá animado por aí, irmão. Boa tarde, boa semana. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Muita gente no primeiro dia da AgriShow, a maior feira de agronegócios da América Latina. Por aqui, Valentim, governador Tarcísio e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento aqui, ó, uma movimentação enorme porque os dois estão passeando pela feira. No discurso, agora, um pouco mais cedo, né? O governador Tarcísio não chamou o Bolsonaro de ex-presidente, e sim de presidente. Vamos acompanhar então aqui imagens ao vivo, você acompanha aí muita gente por aqui. Essa movimentação maior, Valentim, é porque os dois estavam exatamente nesse local. E aí eles estavam arrastando uma multidão, muita gente atrás dos dois. Eles não deram entrevistas, apenas fizeram discursos lá no auditório aqui do estande da Secretaria da Agricultura, e a gente já vai falar o que eles disseram. Em relação à feira, a AgriShow começou hoje, vai até sexta-feira. A expectativa é de 200 mil pessoas nesses 5 dias de feira. Então a feira começou hoje, segunda-feira, feriadão, vai até sexta-feira. 800 expositores nacionais e internacionais. Expectativa é de mais de 11 bilhões de reais em negócios. Um pouco mais cedo, então, o governador fez o seu discurso e o ex-presidente Jair Bolsonaro também falou. E agora vamos, então, dizer aqui o que eles falaram nesses discursos. Então, o governador Tarcísio chamou Bolsonaro de presidente, agradeceu a oportunidade por ter aberto as portas da política para ele. Ele agradeceu no tempo que era ministro. Ele estava usando uma camisa da Secretaria da Agricultura. E ele foi aqui falando alguns tópicos em relação à agricultura do estado de São Paulo. Ele disse que o governo tem um apreço pelo agronegócio, que o agronegócio faz a diferença na economia do estado, que o governo do estado vai proteger a propriedade privada, não vai permitir a invasão de propriedade. Quem invadir vai para a cadeia. Palavras do governador Tarcísio. Ele disse também que o governo está trabalhando para uma conectividade com o campo, para aumentar a produtividade. O governo está trabalhando para isso, né? Como levar a internet. Ele disse que até 2026 o estado vai estar 100% conectado, pelo menos 4G, né, pelo menos a tecnologia 4G, e depois eles vão então trabalhar num investimento em capacitação. Ele falou também sobre crédito e financiamento, vai abrir uma linha de crédito com taxas mais baixas, e ele está trabalhando, o governo está trabalhando para as empresas que fabricam liberar créditos de ICMS, vai atender então a indústria de São Paulo. Depois desejou uma excelente feira, espera movimentar aí um valor expressivo aqui em negócios e isso vai gerar emprego. Diz também que a AgriShow é um patrimônio do estado e no final desejou então boa sorte para todo mundo aqui, para que todos, né, as pessoas envolvidas aqui na AgriShow sejam muito felizes. Em seguida, o ex-presidente Jair Bolsonaro também acabou falando. Ele não iria falar, quando a gente estava se preparando para sair, o governador então, ou melhor, o ex-presidente Jair Bolsonaro pegou o microfone e também fez um discurso. Ele cumprimentou o governador Tarcísio, disse da grata satisfação de estar aqui na feira, disse que a ordem do discurso, o mais importante é o último, e aí acabou tendo uma inversão, né? Ele deveria ser o primeiro a falar. E ele disse que enquanto estiver na terra vai lutar para o povo ter uma vida confortável. Vale lembrar que essa é a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma aparição pública, né? Depois que perdeu as eleições, ele acabou indo para os Estados Unidos, é a primeira vez que aparece, né, num evento como esse aqui. Ele disse que o agro precisa de políticos que não atrapalhem o agricultor,
O auditório estava lotado, muitas pessoas lá, apoiadores dos dois, e a cada fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, as pessoas comemoravam. Ele falou também que no Brasil tem 31 mil hectares, onde existem apenas 9 indígenas morando, que isso não pode acontecer, que na época dele ele tratava isso com respeito, mas existem aí 3.500 pedidos, né, de terra para comunidades indígenas, e ele pede a Deus para que isso não aconteça. Elogiou o governador quando era ministro, falou sobre as obras que foram feitas, elogiou o sistema de eleição do Paraguai e no final disse que tinha muita coisa para falar, mas como ele é ex, ia parar por aqui. Então, palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós continuamos aqui acompanhando então a movimentação da feira, Valentim. Você vai vendo aí imagens ao vivo e os dois estão ainda passeando aqui pela feira, estão conhecendo toda a estrutura e os dois vão arrastando uma multidão. Vale lembrar que não teve a abertura, estava programada uma abertura, como sempre, é a primeira vez, é a 28ª edição da AgriShow, é a primeira vez que não tem uma abertura. Isso porque teve aí a história dos organizadores aqui da feira terem convidado o ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso gerou um clima ruim com os políticos que são do atual governo Lula, e aí por causa disso, esses políticos que são do governo Lula disseram que não viriam, e aí essa abertura acabou sendo cancelada. A abertura estava prevista para acontecer por volta das 10 horas da manhã, não teve abertura. Às 11 horas da manhã, lá no auditório da Secretaria da Agricultura, o governador Tarcísio, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, estiveram lá. Era só para o governador fazer um discurso, mas as pessoas pediram para o ex-presidente Jair Bolsonaro falar e no final ele também falou, e eu acabei de dizer então como foi um pouco do discurso dos dois, o governador Tarcísio e depois o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu volto com você, Valentim. Olha aí o Guilherme Campos acompanhando, movimentação grande, né? Agora você está vendo até uma ambulância, carro de bombeiro aí circulando por esse corredor principal da feira. Pois não, Gui? Tive a impressão do Guilherme Campos de chamar, mas não, alguma informação, aparentemente alguém que ali estava precisando do resgate, rapidamente uma ambulância apareceu, o corpo de bombeiros, mas agora a imagem já volta a ser tomada. São milhares de pessoas que estão nesse momento ao vivo, aí passeando e acompanhando, aproveitando o primeiro dia e também o feriado de 1º de maio para visitar aí os estandes e também a AgriShow, que é a maior feira agrícola da América Latina. Essa imagem ao vivo impressionante, ó, é um mar de gente, hein? Um mar de gente agora para quem decidiu no feriado ir até lá. E ainda hoje o Guilherme Campos volta várias vezes com a gente aí, trazendo mais destaques direto da AgriShow. Para chegar até aí, a gente sabe que por volta aí das 8 horas da manhã, nós tivemos um trânsito muito complicado, né? Um congestionamento que acabou se formando ali no Anel Viário Sul, que dá acesso à entrada da feira. A organização criou um novo sistema também de estacionamento para entrada e saída da feira, mas mesmo assim o congestionamento apareceu neste feriadão. Nós questionamos a assessoria de imprensa da feira, mas ainda não tivemos retorno. Primeiro ano, né, que após 27 edições, como disse o Guilherme Campos, que não houve uma abertura oficial, uma coletiva de imprensa na abertura da AgriShow com autoridades. Tudo isso por conta da polêmica, como disse aí o Guilherme Campos. Hoje está na AgriShow o ex-presidente Jair Bolsonaro, também o ministro, né, da Agricultura que viria, Carlos Fávaro, não veio para a AgriShow, né? Houve toda essa história que foi desconvidado, não foi, enfim, né? Como disse o Guilherme Campos, de um lado, políticos ligados à ala do Jair Bolsonaro, de outro, políticos ligados à ala do atual presidente Lula, né? E aí fica essa questão, mas o mais importante é que a feira comece a gerar bons negócios para quem está indo até lá, encarando esse congestionamento. E já já o Guilherme Campos volta com mais detalhes. E ainda hoje nós antecipamos aí alguns pontos principais das falas, tanto do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda hoje eu coloco no ar para vocês mais detalhes dessa coletiva informal realizada ali no estande da Secretaria da Agricultura Estadual. Tá, pessoal? Não foi nada em uma abertura oficial, porque a abertura oficial, como eu disse, foi cancelada.